Então, bom dia, pessoal. Hoje, dia 11 de novembro, né? 11/11/2021, quinta-feira, começando nossa aula de manhã cedinho, né? Até para aproveitar melhor o dia, né? Obrigado aí pela compreensão de vocês, desse adiantamento, né? Vai ser bem importante para mim, porque realmente é um assunto pessoal que eu tenho que resolver essa semana. Tem um negócio de agendamento, né? Lá da delegacia para fazer identidade, né, RG, essas coisas, então precisa ser no horário certinho, né? Então, obrigado pela compreensão de vocês. Bom dia, Bruna, bom dia, Gustavo, bom dia a todos. Vamos começar aqui nosso conteúdo de hoje, né? Como eu falei, hoje a gente tem um conteúdo novo. Nós vamos tratar sobre programação orientada a objetos. E o que seria isso? Programação orientada a objetos é uma nova forma de escrever o código. Até então, nós vimos a forma de escrita estruturada, que a gente tem um código de início, meio e fim. Então, a gente coloca uma sequência de comandos, a gente executa a partir da primeira linha do algoritmo, né, que seria o programa, e vai dando sequência nas outras discussões até chegar na última discussão do programa, que ele encerra ali e acabou. Só que quando a gente está trabalhando com programas que têm interface gráfica, isso não acontece dessa forma. Justamente por quê? Porque a gente não sabe o que o usuário vai fazer exatamente no sistema em determinado momento. Ele vê uma interface, essa interface tem botões, tem comandos, tem menu, tem uma caixinha de seleção, tem vários elementos e a gente precisa programar cada ação para esses elementos dessa interface. Então, essa ação ela tem que ser escrita de forma diferente. Ela tem que ser escrita de forma orientada a objetos, que é o que a gente vai trabalhar. Quando eu comecei a introduzir funções com vocês, era justamente para a gente entender um pouco como que a gente modulariza o código. Ou seja, a gente cria partes de execução a partir de um nome de uma função, que é o que vocês têm que fazer no exercício, né? Deixa eu até ver a data que eu coloquei do exercício aqui, que eu não estou lembrando de cabeça, mas foi para o dia 17 de novembro. Olha que beleza, ó. Ainda tem um tempo bom aí para vocês fazerem. Hoje é dia 11, dia 17 ainda na quarta-feira que vem. Então, esse exercício é para vocês treinarem também essa forma de escrita mais modularizada. Vou explicar para vocês aqui, bem rapidamente, né? Até abrir o exercício aqui anterior, embora eu não vou fazer nenhuma das questões, porque ficou fácil. Quando eu falo que ficou fácil, é porque eu realmente não passei nada difícil para vocês até agora. Acreditem se quiser, eu estou falando de verdade, viu? Às vezes quem está sentindo dificuldade é porque não está praticando um pouquinho mais, tem que esforçar um pouquinho. Depois o negócio flui que nem água, né? Então, tem esse exercício aqui que vocês vão fazer com essa entrega para o dia 17. As primeiras funções, eu já até fiz com vocês nas outras aulas, então fica mais fácil. Talvez centímetros para metros que a gente não fez ainda, mas as outras já foram feitas. Essa outra aqui do tempo, né? Vocês vão fazer uma transformação de segundos para minutos. Então a pessoa vai colocar lá uma quantidade X de segundos, vai chamar a função e ela vai retornar esse tempo por escrito, né? 1 minuto e 30 segundos, quando for 90 segundos. Se chamar 200 segundos, né, a chamada da função, vai retornar 3 minutos e 20 segundos. Como é que vocês vão fazer isso? Transformação, né? Aqui basicamente é o que? Divisão inteira e módulo. Módulo que a gente chama é resto da divisão, viu? Então isso aqui é muito fácil até de ser feito. Não precisa entrar em pânico não. Já estou dando mais ou menos a dica como que vocês vão resolver isso aqui. A 3
né? Olha como é que eu tô bonzinho. Já tô dando mais ou menos a explicação que como que vocês vão fazer isso. Mas vamos lá. A 3 está falando assim, ó, construa uma função que receba uma data no formato DD, MM, AA e desenvolva um string no formato D de mês por extenso, de AAAA. Opcionalmente, valide a data e retorne no caso a data seja inválida. Que negócio é esse aqui? Vocês vão colocar uma data, vocês vão entrar, deixa eu abrir aqui o bloco de notas, vamos dizer aqui, ó, que vocês vão fazer a leitura assim, ó, pode ser até separado para facilitar, né? Vocês não pirarem o cabeção, vocês podem até separar, coloca assim, ó, dia, mês e ano. Qual é o dia? Vamos dizer que vocês vão colocar dia 15, dia 11, colocar dia 11, que é dia hoje, de hoje. O mês, 11, e o ano, 2021. Como é que você vai devolver isso aqui no formato que está pedindo? Formato dia, de mês por extenso e o ano. Então, vocês vão colocar assim, ó, 11 de novembro de 2021. Só isso, né? Muito fácil. Vocês vão retornar esse texto aqui, ó. Beleza? Vocês vão entrar com isso na função, o dia, o mês, o ano. Link da biblioteca matemática lá no Class. Não, é só chamar import math no código, Lohane. Não tem segredo, não. Não, professor, eu falo. Você lembra que um dia você abriu no Google para a gente ver as funções que a gente ainda não conhecia? Ah, sim, sim, sim. Funções. Essa aqui, ó. Tem esse link aqui. Eu postei no chat para vocês, mas eu não coloquei lá, não. Mas é coisa. A gente coloca agora. Isso aqui é rapidinho. Funções da biblioteca matemática do Python. Vou colocar aqui, ó. Import math. Aí aqui. Material. Material, no exemplo. Deixa sem. Vou postar aqui. Vai ficar aqui, ó. Vou clicar aqui e já vai acessar o link. É isso, né? Só. Então, vai ser bem tranquilo de fazer. Essas primeiras. Essa número 4, ela não vai ser difícil, não. É só a questão de vocês pensarem direitinho o que vai ser feito. Né? Eu vou explicar aqui a questão só para a gente passar. Aí a gente começa com conteúdo novo, como eu falei. Tá escrito aqui, ó, cria um joguinho de dados para 2 jogadores, onde você deve solicitar os nomes dos jogadores e sortear 2 números aleatórios, de 1 a 6. Então, o que vocês vão fazer? Então, vocês vão ler o nome do jogador 1, vou colocar assim para simplificar, jogador 1, jogador 1, qual é o nome dele? Bom dia, João. Vamos dizer aqui que seja Rafael. Qual é o nome do jogador 2? Bruna, certo? Aqui vocês vão precisar da biblioteca matemática, né, que Lohane perguntou aí. Só que naquela função específica que eu mostrei para vocês, que é o range int. Na verdade, quem faz os números aleatórios não é a biblioteca matemática, né? É a biblioteca random. É uma outra biblioteca. Mas vocês vão usar ela então. Vocês vão ler os nomes dos 2 jogadores, né? Então, você deve solicitar os nomes e sortear 2 números aleatórios. Como que vocês vão sortear 2 números aleatórios? O sistema vai fazer isso para vocês. Vamos dizer que Rafael, vamos
colocar aqui, ó, N1, Rafael vai receber 4 e N2, Bruna vai receber 6. O dado, ele só tem 6 faces, né? Então, ele vai de 1 a 6. Por isso que só pode ficar nesse intervalo aqui, ó. Né? Porque é como se fosse um jogo de dados. Então, depois da primeira rodada, vai ter a segunda rodada, que a gente vai sortear mais 2 números aleatórios para cada jogador. Então, essa segunda rodada, a gente vai colocar aqui, ó, N1 vai receber 5 e N2 vai receber, não, vou colocar 4. Nessa segunda rodada, recebeu 2 números aleatórios. A gente vai somar o resultado desses dados para saber qual foi o jogador que ganhou. O ganhou que vai ter a maior soma dos dados, né? Então, vamos dizer aqui, ó, se N1 ficou com 4 mais 5, ele ficou com 9. Se N2 ficou com 6 mais 4, é isso? 6 mais 4, ele ficou com 10. Então, quem ganhou aqui? Jogador 2, né? Jogador 2. Então, quem é a jogadora 2? É Bruna. Então, a gente vai mostrar esse nome aqui. Vamos dizer aqui que pode dar empate. Isso pode acontecer, certo? Então, vamos dizer que lá no dado, aqui deu 5, aí aqui deu 3. Aí lá na outra jogada aqui deu 4 e aqui agora deu 6. Então, se a gente somar, aqui ó, jogador 1 é 5 mais 4, que dá 9. Jogador 2 é 3 mais 6, que dá 9 também. E aí, empatou. O que a gente vai fazer? Aqui, ó, se houver empate, você deve lançar a sorte mais uma vez, ou seja, fazer mais uma rodada gerando 2 números aleatórios para cada jogador. Quem tirar o dado maior vence. Havendo novo empate, sortear novamente até um jogador sair vencedor. Então vamos dizer que eu vou sortear no desempate mais uma vez. Aí vamos dizer que o jogador 1 tirou 5, o jogador 2 tirou 5 também. Quem que ganhou? Ninguém. O que a gente tem que fazer? Passa para o novo sorteio. N1 agora tirou 3 e N2 ficou com 5. Quem que ganhou? De novo, jogador 2. Aí a gente tem que mostrar o nome desse jogador. Esse nome do jogador coloca no início e depois a gente vai sorteando os números aleatórios para ver quem que vai ganhar. Beleza? Sempre imprimindo os números que vocês sortearem para a gente comparar se está tudo certinho depois. Bacana? Então o joguinho aqui é mais ou menos nesse sentido. Esse jogo aqui, não necessariamente vocês precisam usar a função. Viu? É interessante falar porque vocês estão dentro de exercício de função e acha que tem a necessidade de função. Não tem necessidade de função, pelo menos nesse jogo aqui. Agora as outras sim. Por quê? Tá falando assim, ó, crie um programa que define as seguintes funções. Tem as funções aqui básicas, inclusive que a gente já fez as 2 primeiras, como eu falei. Tem essa outra função de transformação aqui de segundos para minutos. Essa outra aqui para fazer impressão da data por extenso, que é muito simples até, porque a gente vai fazer a leitura do dia, mês e ano, e a única coisa que a gente vai fazer de transformação de verdade vai ser esse nome do mês, que é básico, né, gente? Não é possível. Isso é muito, muito simples. Eu já imagino a solução do negócio assim, que essa aqui não é nada parecido com o que nós fizemos na semana passada. E essa do joguinho aqui, ó, ela vai ser mais legal de vocês fazerem.
né? Vai precisar pensar um pouquinho, né? Porque pode ser que tenha esse empate. Se tiver empate, eu vou ficar rodando até achar o número diferente. Eu tenho que fazer ele de uma forma bem diferente. Mas na verdade ele parece um pouquinho com o código que nós fizemos da aula passada, aquele que deu um trabalho lá. Só que esse aqui é mais fácil. Esse aqui eu tenho certeza que é mais fácil. Aquele outro, para falar a verdade, eu nem sei por que que ele garrou tanto lá. Não sei por que que ele garrou daquele tanto. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Sorteio de números diferentes, né? O problema foi esse aqui. Sortear números diferentes. Que a gente tinha que saber quais números que já tinham saído para poder buscar outros, né? Enquanto a gente não encontrava um número diferente, a gente tinha que ficar sorteando. Acabou que no final, na hora que você clica para executar, ele vai direto, né? É, ele foi conta sua. Isso aqui, né? A gente vai marcando aqui, já sabe. Agora que eu lembrei aqui, porque que deu trabalho, né? O trabalho foi o caso do número diferente, que a gente tinha que sair verificando se o número já tinha é, saído ou não. Mas com um negócio desse aqui, ó, vocês conseguem fazer até bingo se vocês quiserem. Já sai a sequência dos números do sorteio todo, né? Já fica tudo completo, bonitinho. Mas vamos lá, vou passar o conteúdo novo para vocês agora. É, vai sortear o quê? O que que vocês vão sortear? Eu já ganhei umas vezes nos bingos assim, já teve uma vez, foi no final, deixa eu ver que dia que foi. Foi no início desse ano agora. Eu tinha acabado de chegar num hotel em Ilhéus, né? Tava tendo um sorteio, uns bingo lá à noite, porque o pessoal não saía muito do hotel por causa da pandemia, né? Ficava mais lá no hotel mesmo. Aí tinha uns eventos lá à noite. Esse dia lá tava com sorte. Carreguei um bocado de coisa. Vamos lá. Vamos entender aqui isso que eu falei com vocês, né? Que é o paradigma de programação orientada a objetos. Vocês prestem atenção em agora, vamos? Eu dei um tempinho aqui estratégico para vocês começarem a acordar. Tem gente que levanta da cama nem escova os dentes. É, eu tô falando isso é porque eu sei que é assim. Então vamos lá. Programação orientada a objetos. O que que significa isso? É a gente pensar na construção do código como se fosse a construção de um objeto. É modelar alguma coisa e a partir dessa coisa a gente criar o que a gente chama de métodos, que são funcionalidades, e definir atributos, que são as características. Então, a programação orientada a objetos, a gente pega, por exemplo, um carro. Né? Vamos pegar o caso de um carro aqui. Ó. Esse carro aqui. O carro, ele tem várias funções, certo? Ele faz várias coisas. O que que o carro pode fazer? O que que o carro faz? O carro, não estou falando a pessoa não, viu? Não é a pessoa que dirige o carro, mas o carro faz o quê? O que que o carro faz? Anda, o carro anda, sim.
Vamos colocar o nome assim um pouquinho mais técnico. O carro acelera, né? Porque quando a gente pisa no acelerador, ele vai acelerar. O andar do carro é o quê? Acelerar. Beleza? Para a gente parar o carro, a gente precisa de fazer o quê? Frear. Tudo bem. Frear é uma outra função. O carro freia. Parar é uma função, não necessariamente, né? Porque o parar é a mesma coisa do andar. O andar é o movimento, né, que a gente está movimentando, e o parar é quando você não tem movimento. Mas a gente acelera e a gente freia. Acelerou, freou, aí ele vai parar, beleza? Agora, tem outras funções. Vamos pensar aqui, ó. O carro liga, eu tenho que girar a chave ou apertar o botãozinho lá, start-stop, para poder ligar? Sim, tudo bem. Então, se ele liga, ele é o quê? É uma função, né? É alguma coisa que eu faço no carro para ele executar. Outra coisa, quando eu giro a chave para desligar ou aperto o botãozinho de start-stop novamente, ele vai o quê? Desligar, certo? Então, isso aí é uma outra função. Se a gente for olhar, o carro tem várias, né? Então, a gente já colocou aí, ó, acelerar, frear, ligar, desligar. Aí tem N outras funções. Quando a gente fala ligar e desligar, é ligar e desligar o carro, mas o próprio carro tem vários outros componentes, né? O ar-condicionado, tem limpador de para-brisa, tem seta e etc, certo? Então, assim, é muita coisa se a gente for olhar de funcionalidades que um carro tem, beleza? Agora, o que é isso? As funcionalidades a gente chama de métodos, viu? Daqui a pouco eu vou passar os conceitos por escrito aqui, bonitinho para vocês. Então, essas funcionalidades que esse carro tem, a gente chama de métodos. Métodos. Agora, o carro ele tem características. Que características são essas? São propriedades que identificam esse determinado carro, que a gente chama isso de atributo. Então, atributo é como se fosse assim, ó. Qual é a cor desse carro? A cor é uma propriedade, porque eu identifico esse carro a partir dessa propriedade. Qual outras propriedades que a gente tem no carro? Vamos ver se vocês identificam aí. Volante. Volante, sim. Volante é uma característica, só que é comum. Todo carro tem que ter volante, né? Não faz muito sentido a gente colocar volante. Mas, o que identifica o carro? Eu falei a cor, né? Para ajudar vocês aí, a cor. Modelo, muito bem, Thaís. Placa também. Legal, Lohane, placa pode ser. Que mais? Quantidade de portas também. Quantidade de portas. Chassi, muito bem. Vocês são espertos, vocês estão olhando lá do que está escrito ali na caixinha, né? Ou não? Não, tudo bem. Que mais? Tem um bocado, né? Se a gente for olhar, marca, modelo, cor, placa, chassi, quantidade de portas, quantidade de passageiros, a velocidade máxima, o combustível que é usado, o ano de fabricação, o ano do modelo e etc. Tem vários, né? Se a gente for olhar a identificação do carro em relação à propriedade, são muitas também. E essas propriedades que identificam esse objeto a gente chama de atributos. Então, a construção
do código é sempre baseada dessa forma. A gente pensa no objeto que vai ser modelado, aí fala, ó, esse objeto tem essas funcionalidades e ele tem esses atributos aqui. Então, atributo identifica o objeto e método faz com que a gente tenha algo para fazer a partir desse objeto. Então, são funções, né? Os métodos são funções. Vou passar aqui. Então, vamos lá. Um pouquinho de conceitos aqui, né? Então, a programação orientada a objetos é uma forma especial de programar, onde aproximamos mais do mundo real, trazendo para a programação o conceito de objetos, que é isso que eu estava falando com vocês. A gente vai pegar um objeto do mundo real e começar a desenvolver o código a partir dele. Aí fala assim, mas isso aí realmente acontece? Sim, né? Acontece desse jeito. E o que isso tem a ver com a interface gráfica? Né? A interface gráfica, na verdade, é o quê? É um grande objeto. Você tem um objeto que vai ter ali as funcionalidades, cada botãozinho é uma funcionalidade, e as características são os campos que a gente vai precisar preencher, né? Para poder dar uma propriedade para esse objeto. Então, tudo pode ser considerado um objeto. Tudo. Uma pessoa, um carro, uma conta bancária. A gente tem um avião, um barco, qualquer coisa. Né? Qualquer coisa a gente pode modelar através da programação orientada a objetos. Então, o objetivo deste modelo é simplesmente abstrair dados do mundo real e transportar os dados relevantes para o mundo virtual, com as mesmas características, atributos e ações. A principal característica do POO é o reaproveitamento de componentes, objetos, e assim economizando tempo e, consequentemente, dinheiro. Então, no caso aqui, esses códigos eles são modularizados, como a gente tinha falado nas aulas de funções. Eles vão estar divididos em pequenos blocos e a gente chama esses blocos para executar determinadas funções dentro do código. E a gente pode criar classes que são especiais para execução de determinadas funcionalidades. Por exemplo, eu posso criar uma classe para conexão com o banco de dados. A partir daquele momento, aquelas funções vão interagir com o banco de dados e a gente simplesmente vai chamar aquela classe. Eu não preciso reescrever essa classe. Ou seja, eu aproveito o componente e economizo tempo, porque eu não preciso ficar gastando energia desenvolvendo um código que já existe. Então, realmente as coisas facilitam bastante nesse sentido. Né? Igual a gente está usando a biblioteca matemática lá, a gente pode usar aquelas funções. É mais ou menos nesse sentido aqui também. Então, classe, atributos e métodos. Né? A classe é a arquitetura ou mod do objeto. Para que se possa ter um objeto, temos que ter uma classe. Caso contrário, é impossível ter um objeto. É na classe que teremos as características dos objetos, como atributos, propriedades e métodos, que são ações. A classe nada mais é do que um container de informações do objeto, ao ser criado, a consulta através de mensagens, seus atributos e métodos. O que significa isso aqui? Para a gente criar esses atributos e métodos do objeto, a gente precisa primeiro criar como se fosse o molde desse objeto. O que é o molde? É a classe. A classe vai determinar qual que vai ser a estrutura padrão de todo objeto que vai utilizar essas características. Então, por exemplo, quando a gente cria uma classe de um carro, significa que todo carro ele vai ter aquelas características específicas e vai ter aquelas funcionalidades específicas também. Logicamente que cada objeto específico é diferente. Então, por exemplo, a gente sabe que todo carro tem uma cor, não tem? Todo carro tem uma cor. Todo carro tem uma marca. E todo carro tem um, um, um modelo, né?
Então, quando a gente fala que todo carro tem uma cor, todo carro tem uma marca, todo carro tem um modelo, significa o quê? Que a gente tem uma estrutura genérica, ou seja, aquilo que é comum para todos os carros. Só que cada objeto de carro, ele tem propriedades diferentes. Então, se eu olho para um carro específico, por exemplo, ó, eu vou olhar aqui para um Jetta que é da Volkswagen. Aí eu vou olhar para um Corolla que é da Toyota. Vou olhar para um Jeep Compass, né, da Jeep, né? Então, eles têm propriedades de valores diferentes, mas eles têm, todos eles, a mesma estrutura, ou seja, eles têm motor, eles têm cor, eles têm número de passageiros, tem uma velocidade máxima, etc. Então, a classe é como se fosse aqueles objetos comuns a todos os carros, né? No caso aqui que a gente está trabalhando com o exemplo do carro. Que eu vou fazer com vocês daqui a pouco. O objeto. O objeto é o produto final, né? Com a classe criada. A partir dela, a gente pode instanciar um objeto, que são os objetos que vão dar rumo ao nosso programa. Né? Através das mensagens falarão o caminho que o programa irá seguir. Existem várias maneiras de instanciar um objeto. Então, isso aí a gente vai ver direitinho também na prática, né? Quando a gente coloca o conceito aqui, fica meio diferente, né? Fica parecendo assim que é uma coisa mais difícil, mas não é. Né? Um objeto é como se fosse a gente olhar assim, ó, eu tenho um objeto aqui que pode ser uma caneta, né? Essa caneta aqui, ó, isso aqui é um objeto. Ela tem suas características também, certo? Então, toda caneta ela tem uma cor descrita. Ela pode ter uma embalagem, né? Pode ter uma forma específica, tem uma marca, talvez, né? Na verdade, toda caneta tem marca. Até a Bic tem marca, né? A caneta mais comum, mas ela tem marca. Então, é a mesma coisa aqui. Esse aqui é um objeto de uma caneta. Ou seja, a caneta é a classe. A classe é a que tem as características gerais, ou seja, a embalagem, né, a cor da escrita, se a escrita é fina, se a escrita é mais grossa, se é uma caneta de tinta, se é uma caneta normal. Aí, isso aí são características. As características específicas são do objeto, mas as características genéricas, elas são da classe. Isso aqui vocês vão entender direitinho daqui a pouco, quando a gente começar a fazer os exemplos. Tem um conceito aqui de encapsulamento, é como se fosse um dispositivo de segurança, é uma forma da gente esconder dados privativos ou protegidos ao acesso de objetos. Dentro do Python, a gente não costuma usar muito esse conceito de encapsulamento, mas principalmente na linguagem de programação que chama Java, que também trabalha com esse conceito POO. Na verdade, Java só trabalha com programação orientada a objetos. Lá não tem como fugir de fazer de forma diferente. A gente sempre escreve o código da forma que eu vou mostrar para vocês. Lá a gente pode proteger os dados. Por exemplo, ó, vou ter acesso privado a esses dados, vou ter acesso protegido a esses dados. Acesso privado, somente a classe que tem acesso. Acesso protegido, somente a classe e as classes herdeiras que têm acesso àquele objeto. Depois, né, isso aqui, vamos dizer que para vocês agora não vai fazer muito sentido eu explicar com mais detalhes isso aqui, não. Quem tiver interesse depois de estudar mais sobre essa questão de programação, né, e aprofundar mais os estudos nessa área de informática, e vai entender isso aqui depois. Não vai ser um momento aqui, não. Isso aqui eu só vou falar dessa forma. Herança. A herança, né, como o próprio nome já diz, herda as características de outros objetos da mesma forma. Igual no mundo real, a gente herda as características físicas, bens materiais e imateriais dos nossos antecedentes. Então, o que significa isso aqui? Ó? Vamos dizer que a gente pode criar uma classe que tenha características mais gerais.
essas classes a gente chama de superclasse. É a classe que fica mais em cima aqui, ó. Que aqui está, nesse exemplo, com o nome de funcionário. E aqui embaixo são características mais específicas de cada função, que está chamando de subclasses. Então, o que significa isso aqui? Vamos dizer que funcionário ele tem características genéricas. O que é genérico quando eu falo? É que serve tanto para ele, esse aqui, como para esse, para esse, para esse. O que todo funcionário tem? Um nome, por exemplo, um CPF, ele tem uma data de nascimento, tem um endereço, tem informações comuns, certo? Agora, o que o gerente tem que o funcionário diretamente não tem, né? Então, o gerente ele tem algumas coisas adicionais. Por exemplo, ele tem lá alguma formação específica, ele tem o número de funcionários que ele lidera, né? Ele tem algumas informações que somente esse cara aqui ele não tem. Agora, a secretária ela faz algumas funções que o funcionário simples não faz. Então aqui é mais específico. E o telefonista ele faz algumas funções que o funcionário também não faz. Então quer dizer que quando a gente fala de herança, esse funcionário aqui ele é comum, o gerente faz tudo que o funcionário faz, só que ele faz mais coisa. E aqui é a mesma coisa. A secretária faz tudo que um funcionário faz, mais alguma coisa. Mais alguma coisa são funções e atributos, viu? O telefonista faz tudo que um funcionário faz, mais algumas coisas. Então, a gente pode colocar outro exemplo aqui. Por exemplo, veículos. Veículos seria como se fosse uma superclasse. O que é um veículo? A gente tem um veículo que é carro, a gente tem um veículo que é bicicleta, a gente tem um veículo que é uma moto, por exemplo. Todos eles são veículos, não são? Só que com características diferentes. O que é comum de um carro, de uma moto e de uma bicicleta? Foi? As rodas. Muito bem, Pedro. As rodas. Carro, moto e bicicleta, todos eles têm roda. Qual é outro atributo que é comum para carro, moto e bicicleta? A direção? Pode ser. Pode ser direção aí. Por quê? A direção no sentido igual coloca se é volante, se é guidon, ou então pode ser questão assim de, né, não sei se você pensou foi assim, mas acho que pode ser sim. Tem mais. E a gente já falou sobre as características comuns. Todo veículo tem cor, marca, modelo. A bicicleta tem cor, marca, modelo? Tem. Bicicleta tem cor, marca, modelo. Carro tem cor, marca e modelo? Tem. Moto tem cor, marca e modelo? Tem. Então significa o quê? Que em veículo, né, se a gente escrever assim, ó, veículo na frente, significa que isso é uma classe maior, a classe mãe, né? Também chamada classe mãe, que é superclasse. Veículo. Agora, carro é uma subclasse, porque ela tem tudo que um veículo tem, só que tem algumas coisas a mais. A moto tem tudo que um veículo tem, só que tem algumas coisas a mais. E a bicicleta tem tudo que um veículo tem, mas tem algumas coisas a mais. Certo? Então, são coisas específicas. É mais ou menos o que está nesse exemplo aqui. Depois eu vou trocar, acho que esse exemplo do veículo com o carro e a moto e a bicicleta fica até mais fácil de entender, né?
Polimorfismo, né? Esse é um conceito também interessante aqui. Tem métodos que a gente cria que ela tem uma assinatura igual. O que é uma assinatura igual? É o nome igual, mas a implementação é diferente de acordo com o tipo de objeto que a gente está trabalhando. Então, se o objeto que chamou aquele método for uma pessoa, e fala assim, ó, falar, né? A pessoa vai falar assim, ó, agora fale. Agora, se o objeto que chamou aquele método for um pato, eu falo assim, ó, falar pato. O que vai fazer? Quá. Agora, falar cachorro, uau, uau. Agora, falar gato, miau, né? Então, você gostou, né? A forma de saída é diferente, porque o objeto que chamou aquele método é um objeto específico. Então, se o objeto for uma pessoa, né, o nome pode ser igual, falar. Então, se o objeto for uma pessoa, agora fale. Agora, se o objeto for um pato, quá. Se o objeto for um cachorro, uau, uau. E se for um gato, miau. Então, o objeto é o mesmo, falar. O método, né? Desculpa, o método é o mesmo, falar, mas o objeto é diferente, então o resultado é diferente também. Então a gente tem um código aqui. Eu vou fazer ele aqui no Code Sculptor para vocês. Espera aí, deixa eu abrir aqui o Code Sculptor. Code Sculptor. Code Sculptor 3. Ctrl A. Selecionou tudo. Delete. Apagou. Vamos lá. Primeira coisa aqui, né? Eu não vou colocar esse comentário aqui de Code em Latin 1, né? Porque o Python 3 não tem necessidade. Isso aqui é só para falar que a gente vai trabalhar com comentários com cedilha, com acentuação, essas coisas, certo? E agora a gente vai definir uma classe, né? Primeiro aqui, ele começa o código aqui, ó, class, o nome da classe. Esse nome da classe não necessariamente que tem assim, tem que ser assim, mas geralmente ela começa com a letra maiúscula. Geralmente, viu? Não estou falando que sempre os casos são assim. E também não é obrigatório, não. Mas eu vou colocar o que é o padrão. Então, class cachorro, object. Então, nós vamos modelar um cachorro aqui. Cachorro, né? Legal. Quando a gente cria essa classe, a gente tem que começar a criar o que a gente chama de construtor da classe. O que é um construtor da classe? É uma função, ou seja, um método, que vai ser executada toda vez que eu criar um objeto dessa classe. Esse método é executado de forma automática quando eu crio o objeto. Então, ele é sempre executado no início. Como que a gente faz isso? A gente dá um def de função, né? Vocês estão lembrados aí. Para a gente criar a função, a gente coloca def. Aí a gente coloca aqui, ó, underline, em sequência, ó, underline, init, underline. Por que eu estou fazendo isso aqui, ó? Porque essa função, ela tem esse nome padrão. Ela sempre, quando for um método construtor, eu vou até colocar aqui, ó, método construtor. Ela sempre vai ter esse nome. No Python, né? Executado automaticamente a criação do objeto. E agora, eu vou usar um nomezinho aqui que é self. Esse self aqui, se a gente for traduzir ao pé da letra do inglês, é como se fosse de mim mesmo, né? Self é como se fosse para dentro de mim mesmo.
Então, o self é um nomezinho que a gente vai usar bastante aqui. Porque quando a gente coloca self, é como se fosse, eu estou tratando da minha própria classe. Viu? Depois vocês vão entender isso aqui. Não esquenta, não. Vai ser um exemplo bem simples. E aqui eu vou colocar aqui, ó, nome. Esse nome aqui é o quê? Esse nome é o nome do cachorro, né? O nome do cachorro. Vou colocar 2 pontos. E aqui eu vou escrever um atributo dessa classe. Que atributo é esse? Já que eu vou receber o nome do cachorro, quando eu criar a classe, eu vou colocar a definição desse atributo. Então, como que eu faço isso aqui? Ó? Definição de atributos. Atributos são o quê? Características. Né? Características. Aí eu sempre vou colocar assim, ó, self.nome. Por que self.nome? Porque aqui eu estou falando, ó, self é a própria classe, ou seja, a classe do cachorro, e ponto nome é o atributo que eu estou criando. Então, o self.nome é um atributo dessa classe. É como se fosse uma variável, viu, gente? A gente vai chamar aqui de atributo. E aqui eu vou receber o quê? Nome. Esse nome aqui, ó, é um parâmetro que eu recebo na chamada da criação do objeto. Então, quando eu chamo a classe cachorro e dou o nome para ele, essa variável self.nome, né, esse atributo, vai receber esse valor que a gente acabou de determinar aqui. Era aí que vocês vão entender isso aqui direitinho. Vamos seguir o exemplo aqui de forma bem simples. Né? Vou colocar aqui para vocês. Def, e agora eu vou criar uma função. Vou colocar aqui, ó, def get nome. Get nome. 2 pontos. Que a gente coloca assim, ó, get nome? O que significa isso? Get nome é quando eu tenho um atributo dentro da minha classe e eu quero pegar, né? O get é de pegar o valor dessa classe, certo? Então, eu quero pegar o nome desse atributo, o valor que tem dentro desse atributo. Então, o atributo que eu vou imprimir aqui, ó, vai ser, ó, print self.nome. Não é a forma mais certa de fazer isso aqui, mas eu estou fazendo para simplificar, viu? Depois eu faço a forma correta aqui para vocês. Isso aqui é só para facilitar mesmo. Então, vamos lá. Aqui a gente definiu os atributos. Eu coloquei um atributo só para facilitar. Depois a gente coloca mais um. E aqui a gente criou uma função que chama getNome, que é justamente para imprimir esse nome desse cachorro na tela. Ok? Por enquanto, só isso. Daqui a pouco eu coloco mais função para esse cachorro. O cachorro tem um bocado, né? A gente pode colocar vários atributos, várias as funções dele. Como é que eu crio um objeto dessa classe? Outra coisa. Eu criei a classe aqui, ó. Classe bem simples, que ele tem um método construtor, que é um método que é executado automaticamente toda vez que eu crio um novo objeto dessa classe. Daqui a pouco vocês vão entender a diferença do objeto e da classe. A classe é como se fosse a estrutura genérica que a gente tem desse objeto, né? Então, o objeto aqui é o cachorro. Então, toda vez que a gente vai iniciar o cachorro, a gente vai pedir um nome para ele. A gente vai criar um cachorro, vai dar um nome para ele. E a gente vai gravar esse nome como atributo dessa classe. Então, quando eu coloco aqui, ó, self.nome, eu estou criando um atributo. E quando eu coloco igual a nome, eu simplesmente pego o nome que eu acabei de receber e gravo nessa variávelzinha aqui. E aqui embaixo eu criei uma função para mostrar esse nome
na tela, né, esse nome desse cachorro. Então vamos lá, eu vou criar um objeto dessa classe. Quando eu crio um objeto da classe, vocês vão reparar aqui, ó, que ela tá fora da classe, viu? Eu estou colocando na mesma, como é que fala assim? A mesma margem de class aqui, ó. Por quê? Porque o class vai daqui até aqui. Aqui eu já começo o código. Então aqui eu vou criar o objeto cachorro. Vou chamar a variável de obj, mas poderia ser um outro nome também. Vou colocar dog, né? Dog, cachorro em inglês. Então, dog é igual a o que? Cachorro, que é o nome da classe, abro parênteses, e dentro desses parênteses eu vou colocar o nome desse cachorro. Qual o nome do cachorro seus aqui? Deixa eu ver quem vai ser premiado. Eu tenho dois aqui também. Se vocês não lembrar de nenhum nome, eu vou colocar um dos meus. Bob, Safira, Nina, Gigante, Rex, Pituca. Todo mundo tem cachorro aqui? Rex também. Rex apareceu duas vezes. Eu vou colocar Rex aqui então. Rex. Rex. Rex tem que ser grande, né? Rex tem que ser grandão. É... Eita. Foi de idade? Mas vamos lá. Nossa Senhora. Pois é o dragãozão. Cospe até fogo também, né? Aqui, ó. Dog é o nome do objeto, certo? Nome do objeto. A gente pode criar quantos objetos que eu quiser dessa classe. Isso é importante falar, porque a classe cachorro é uma classe, como eu falei, genérica. É igual a gente está falando carro. Carro pode ter vários. Pode ter milhões de carros. Mas esse carro específico aqui, ó, esse dog específico, vai ser dessa variável aqui, ó, Rex. Rex é o cachorro Rex. Como é que eu imprimo o nome dele aqui na tela? Ó, se eu executar aqui agora, ó, não vai acontecer nada. Não deu erro, mas também não fez nada. Por quê? Porque a gente não chamou a função para mostrar o nome dele, né? Mas se eu colocar aqui agora, dog.getNome, imprimir, ó, clicar em executar, ele vai cagando aqui. Ah, tá faltando um argumento, tá certo. Tem que colocar selfie aqui. Toda funçãozinha aqui da classe vai ter esse negócio aqui, ó. Todo o método da classe vocês vão ter que colocar isso, senão vocês não vão conseguir fazer a execução. Aí aqui, ó, output Rex, né? O nome do cachorro apareceu aqui agora, ó, Rex. Beleza? Então, dog foi um objeto que nós criamos, que é igual a um cachorro, ou seja, ele tem um nome. O nome a gente deu aqui, ó. Então, esse Rex aqui, ele passa para cá, ó, para essa variávelzinha do nome. Quando a gente coloca self.nome igual a nome, então esse valor de Rex ele recebe aqui nesse atributo. Esse atributo grava esse valor, beleza? E aqui embaixo a gente tem esse método de chamar o nome, pegar o nome que eu executei e ele mostrou, certo? Agora, vamos lá, vou criar mais um método aqui, ó. Colocar aqui, ó, método latir. Eu vou colocar assim, ó, print é, print tá latindo. Au, au. Latindo, au, au.
Aqui eu vou colocar self.nome. E vou executar, ó. Não chamei, né? Então não executa. Colocar aqui, ó, dog.latir. Posso chamar quantas vezes eu quiser também, ó. Vou executar aqui agora, ó. Olha lá, ó. Aqui mostra o nome, Rex. Aí, dog latir. Rex está latindo. Uau, uau. Aí, chamei de novo. Rex está latindo. Uau, uau. Ele continua latindo, né? Então, esse objeto aqui, a gente criou a partir da classe. Agora, eu posso ter outros cachorros dentro desse mesmo código? Quantos eu quiser. Então, eu chamei esse aqui de dog. Se quiser chamar de dog 2, vou colocar mais outro cachorro aqui, ó. Deixa eu ver outro cachorro aqui. Chama... Aqui, Thais, é o seguinte. O nome que eu quiser colocar aqui é o nome que eu quiser. Só porque que eu coloquei o get aqui na frente. Isso aqui não é obrigatório, viu? Mas é legal fazer. O get significa pegar o valor de alguma coisa. Então, quando eu falo get, eu sei que eu vou buscar o valor. Quando eu pego get nome, significa o quê? Pegar o valor do atributo nome. Então, eu estou imprimindo o nome do cachorro. Então, isso aqui é mais por convenção. É aquela, assim, padrão de escrita. Mas não quer dizer que se eu colocar um nome diferente, que ele vai ele vai deixar de funcionar, viu? E o latir, que não fala, eu coloquei direto, né? E tem um outro método que a gente chama de set também. O set é o quê? É definir o novo nome, né? Que é muito comum a gente usar esse outro tipo aqui, ó, set nome. O que é set? Definir. Definir o novo nome. Se eu quiser trocar o nome do cachorro, eu coloco isso aqui, ó, self, o novo nome. Eu vou até colocar assim, ó, novo nome, para simplificar, para facilitar, né? Novo nome, dois pontos. E self.nome, que é um atributo, né? Vai receber o novo nome do cachorro. Se eu chamar, quer ver, ó? Antes de fazer isso aqui, deixa eu alterar o nome do cachorro no meio do caminho. Ele vai mudar de identidade, né? Vai até latir de forma diferente. Vamos colocar aqui, ó. Set nome. Vou chamar ele agora de Rex. Vou colocar ele de Tico. E vou executar. Olha lá, ó. Olha só. Eu mostrei o nome dele, get nome, era Rex. Depois eu chamei set nome, com Tico. Significa o quê? Que agora eu troquei o nome desse cachorro. E aí depois eu chamei o Lati. Só que o Lati, ele já estava com o nome alterado. Então ele fala assim, ó, Tico está latindo. Uau, uau. Tico está latindo. Uau, uau. É meio esquisito a gente trocar o nome no meio do caminho. Normalmente você faz isso só para corrigir, né? Mas é bom mostrar isso aqui para vocês, porque tanto o método get como o método set, eles são meio que padrão. Então, a gente sempre tem que lembrar, ó, get nome significa o quê? Que eu vou pegar o valor desse atributo, um atributo que chama nome, beleza? Agora, set nome, eu vou alterar o valor desse atributo. Então, a gente pega o valor do atributo e altera com novo valor. Então, essa é uma convenção. Set, get, pegar, set, definir. Então, é só para saber aí que se eu tiver outros atributos, normalmente a gente vai ter esse tipo de formação. Vou até mostrar para vocês daqui a pouco também.
Deixa eu só fazer outro teste aqui com... Eu não vou trocar o nome dele assim não, né? É meio esquisito. Deixa ele assim. Ó, tem um caso assim também, ó. Pode ser que eu queira... Pode ser que eu não queira dar nome nenhum pro cachorro. Passa, eu vou começar com o cachorro aqui e tal, não vou colocar nome nenhum para ele. O que que eu faço? Eu coloco assim, ó, igual, abro, fecho parênteses. O que que significa isso aqui, ó? O que que significa isso? Que se eu não definir o nome do cachorro, o cachorro vai ficar sem nome. Aí a gente consegue alterar o nome do cachorro por conta desse método aqui, ó. Certo? Então, vamos dizer aqui, ó. Vou tirar o nome de Rex, ó. Tirei o nome de Rex e vou executar. Olha lá o que que acontece. Eu dei um get nome, ele ficou sem nome, tadinho, né? Ficou sem identidade. O cachorro tá sem nome, né? É, agora, quando eu vou latir, eu falo assim, ó, está latindo, au, au, né? Aqui tá vazio também, porque ele não tem nome, né? Porque eu falei, ó, que quando eu não colocar nada, ele vai ficar vazio. Agora, se eu tirar aqui, ó, e executar, ele vai dar erro. Então, eu não posso tirar ali, não. Porque ele está pedindo um nome para o cachorro. Se eu não colocar o nome, ele vai dar pau. Mas quando eu faço isso, ó, eu coloco aqui, ó, um igual, abro e fecho parênteses, é como se fosse o padrão. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali sobre isso. Né? Eu vou executar aqui de novo. Olha lá, ó. Agora ficou sem nome, tá latino, né? Mas a gente não sabe que nome que é ele. A gente, né, olhou ali, não sabe o nome dele. Mas se eu quiser colocar o nome aqui, agora, como eu tenho 7 nomes, é bem tranquilo, ó. Só colocar 7 nome, abro aspas e coloco aqui, ó. Vou colocar gigante. Aqui agora, ó. Vou executar gigante, ó lá, ó. Gigante é o nome do cachorro. Pegou o nome do cachorro. Gigante está latindo. Uau, uau. E gigante está latindo. Uau, uau. Certo? Então, a gente pode fazer essas coisas aqui também. Beleza? Isso aqui é para um cachorro, viu? Eu estou colocando um cachorro nesse código. Ah, eu quero colocar outro dog aqui. Vou colocar o cachorro 2. Posso? Posso. Opa. Cachorro. Cachorro. Vou colocar o nome dele direto aqui, ó. Vou colocar um nome bem bonitão. Pituca. Pituca. Ai, pituquinha. Pituca é macho ou fêmea? É fêmea. Chama de pituquinha, né? Ai, ai. É a marca da ração que vi? É, tem uma ração que chama isso mesmo. É, aqui, ó. Então a gente já deu um nome direto, né? Já nasceu com o nome. O gigante aqui a gente deu o nome depois. Vamos dizer aqui, ó, agora eu vou colocar, quero mostrar o nome dele, né? Porque aqui eu dei o nome, não quer dizer que eu vou mostrar. Eu só vou mostrar depois que eu chamo o método aqui, ó, get nome. E vou executar, ó. Ah, por que que mostrou gigante aqui de novo? Foi até bom acontecer isso aqui. Pitoco é macho? Por que que mostrou gigante de novo? Foi até bom que aconteceu. Isso, porque eu não coloquei dois.
Exatamente. Porque se eu coloco dog tá falando desse primeiro cachorro aqui, né? Se eu coloco o 2 agora, ele vai estar falando do segundo. Olha lá, ó, Pituca. Vamos colocar a Pituca para latir também. Vai todo mundo latindo. Dog 2, latir. Olha lá, ó. Pituca está latindo. Au, au. Vocês pegaram aí, né? Eu posso colocar quantos objetos diferentes que eu quiser. Lógico que esse objeto aqui vai ser um, esse objeto vai ser outro. Características diferentes, certo? Outra coisa, nós colocamos um atributo só para facilitar, mas a gente tem vários atributos para os cachorros também. Né? Vamos colocar, por exemplo, raça. Raça. Raça do cachorro, ok? A gente vai poder ler também na hora que a gente criar esse objeto. Ah, esse cachorro não tem raça, né? Ele é sem raça definida, chamado também de vira-lata, né? Sem raça definida. O veterinário coloca lá SRD. SRD vira-lata. Você já sabe. Então, se eu não colocar raça nenhuma na hora de chamar, eu já jogo para vira-lata lá, beleza? Ou então, se eu quiser colocar mais bonitinho, SRD, né? Aí eu vou colocar aqui, ó, self.raça, que tô criando um outro atributo, é igual a raça. Ou seja, raça, se eu não colocar nada, vai ser isso aqui. Agora, se eu colocar uma raça, vai ser a raça que eu colocar, né? A raça que eu escrevi. Pitbull, Shih Tzu, né? E pastor alemão, tanta raça de cachorro que tem aí. Pode ter cor, pode ter um bocado de coisa, né? Aí, como eu coloco aqui, ó. Como eu coloquei o atributo, né? Self.raça, para eu pegar o nome dessa raça, eu coloco aqui, ó, def.get raça. Como eu falei, isso aqui é uma convenção de escrita. Não preciso escrever exatamente dessa forma, mas é interessante que facilita a forma de entendimento. Eu quero pegar o nome dessa raça e dou um print, opa, self.raça. É a raça desse cachorro. E agora eu quero setar, ou seja, eu quero mudar, quero mudar o nome da raça. A raça ficou escrita de maneira errada, eu quero alterar esse valor. Então coloco 7. 7, vou colocar aqui, ó, self, vírgula, nova raça. 2 pontos. Self.raça recebe nova raça. Ok? Só para vocês verem que aqui agora eu tenho 2 atributos. Eu poderia ter vários outros, né? Então, tudo isso aqui, ó, que a gente começa com def, é os métodos, né? Por isso que a gente tem que estudar a função. Para fazer isso aqui, a gente precisa estudar a função. Agora que eu tenho um novo atributo aqui, ó, se eu executar, o que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Por quê? Porque eu não chamei nada diferente. Mas se eu quiser saber aqui, ó, o nome da raça de gigante, eu dou um get raça, certo? Se eu quiser saber o nome da raça da pituca, eu dou um get raça. Qual que vai ser a raça deles, hein? Qual que vai ser a raça deles? Quando ele executar aqui, vai aparecer o nome. Qual que vai ser? Shih Tzu não, é vira-lata. É vira-lata. Tudo bem, Thaís. Por que vira-lata? Porque a gente não definiu.
Se eu não definir, igual aqui, ó, eu chamei o cachorro, não coloquei o nome do cachorro e não dei raça para ele. Então, significa que ele vai ficar sem nome e vai ficar com a raça vira-lata. Agora, se eu colocar o nome e eu definir o nome dessa raça, qual a raça de pituca? Pituca de qual raça? É poodle? Ixi, Maria. Poodle. Só para fazer bagunça em casa e rasgar o sofá. É, é. Ai, poodle ainda é um pouquinho comportado. Eu vou clicar aqui, ó. Puf. Agora, ó, executei, ó. Pituca é poodle. Também não. Aparece aqui, ó. Poodle. Certo? E gigante é vira-lata. Mas se eu quiser mudar a raça de gigante, eu posso fazer aqui também. Igual eu coloquei o nome dele, eu posso colocar ó, 7 raça e colocar aqui, ó. Gigante vai ser um, um deixa eu ver. É, um cachorro da Melissa. Gigante vai ser o quê? Meu filho, papai tá trabalhando. Viu? Você tá bonito, hein, cara? Qual é a raça de gigante? Papai tá trabalhando aqui, filho. Fila? Fila é grande, é. Fila é grande. Vou colocar a fila aqui. Agora não, filho. Vou executar aqui agora, ó. Aqui, ó, gigante, fila. Ele latiu, latiu. Pituca, poodle, latiu, latiu. Beleza? Então, a gente tá vendo aqui como é que constrói uma classe com atributos e métodos, né? Então, esses aqui é o que a gente chama de método construtor, como eu falei, é um método especial que é executado automaticamente. E esses aqui são outros métodos, vamos colocar assim, ó. Outros métodos. Os métodos get e set, eles são bem padrão, viu, gente? Eles são muito comuns. Até tem alguns editores de código que já gera esses métodos get e set de forma automática pelo nome de atributo que a gente tem. Beleza? E esse outro método latir é algo, né, adicional que a gente colocou, mas a gente pode colocar vários atributos, vários métodos aqui também. Só um minutinho aqui, deixa eu resolver um negócio aqui, um segundo. Vamos lá, eu vou falando aqui. Se estiver atrapalhando, vocês falam, viu, gente? Meu filho chegou aqui, tá querendo assistir televisão. Na sala eu já falei para ele pro quarto dele, mas não tá querendo sair daqui, não. Acontece, né? Ai, ai. Isso.
É assim mesmo, Bruna. É assim mesmo. Então vamos lá. Eu falei aqui com vocês do cachorro, né? Da classe do cachorro. Eu não coloquei foi o método de correr aqui, ó. Mas aqui tudo bem, é a mesma coisa. Correr eu coloquei um zoom, né? Um zoom. É só um texto aqui rápido. Beleza. Deixa eu só acrescentar aqui, ó. Só mais uma. Um cachorro, né? Porque tem várias também, né? Tem latir, tem correr, tem brincar, né? Aí a gente coloca aqui, ó. Colocar o nomezinho dele, né? Correu. Correu. Correu zoom. Self.nome. Self.nome, né? Para mostrar o nome do cachorro. Cachorrinho correu. Zoom. Saiu fora, né? Vou dizer aqui, ó. Vou chamar aqui, ó. Ele latiu, correu, latiu, né? Então, dog.correr. Dog2.correr. Pode chamar quantas vezes eu quiser eu correr, ó lá. Tá vendo? Só pra gente dividir aqui, ó, pra não confundir um cachorro do outro, vou colocar um printzinho aqui pra gente mostrar a divisão, ó. Esse aqui é o cachorro 1, esse aqui é o cachorro 2. Ó lá, ó. Gigante, fila, né? Gigante tá latindo, au au, gigante correu, zoom, gigante tá latindo, au au. Aí agora já vem a divisão, ó. Agora pituca, que é poodle, pituca tá latindo, au au, pituca correu, zoom, né? Então a gente consegue ver aqui como que escreve esse código de classe. Não é difícil, né? O que vocês acharam aí? Olhando assim é fácil, né? Deixa eu salvar essa classe aqui do cachorro. Foi tranquilo, gente? Deu para entender aqui como é que escreve a classe? Ótimo. O negócio é fazer exercício depois. Exercício agora eu não vou passar. Por quê? Porque vocês estão fazendo exercício ainda. Mas o que a gente vai fazer? Na semana que vem, a gente vai continuar desenvolvendo esse conteúdo, né? Porque isso aqui foi só para introduzir para vocês, né? Para vocês entenderem esse conceito de classes, objetos, métodos e atributos. Depois a gente vai estudar mais, então semana que vem a gente vai estudar mais. Vocês já vão ter entregues também o exercício, aí vocês vão ter mais tempo até para poder fazer outros exercícios. Então, dia 17 é o dia para entregar o exercício anterior. Eu vou até tentar corrigir o mais rápido que eu puder, né? Logo no máximo uma semana, para ficar mais fácil para vocês terem o feedback aqui do que vocês fizeram. Só que aí, quem deixar de fazer vai ficar sem nota, viu? Falando sério mesmo. Vou corrigir logo, mas quem deixar de fazer, infelizmente, vai ficar sem nota. A gente tem que começar a esquentar os motores aí. E vou mandar esse código para vocês como exemplo e a gravação da aula assim que liberar também. Bacana? Então, vocês querem perguntar alguma coisa? Pode finalizar aqui. Pode finalizar? Então, beleza. Bom dia para vocês aí, tudo de bom. Ótimo final de semana. Na semana que vem a gente tá junto novamente. Um abração. Alô para vocês. Tchau, tchau.